Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Agora, em janeiro de 2025, entrou em vigor uma determinação baseada na Resolução 6024, ao qual determina que todo pagamento de vale-pedágio, ou seja, o VPO, vale-pedágio obrigatório, seja realizado exclusivamente via tag, abandonando os outros meios anteriores, por exemplo, que eram feitos via cartão. Então, com essa mudança, trouxe vários desafios, claro, para os transportadores, ao qual agora eles têm que se adequar às novas exigências baseadas nessa resolução. Porém, você sabe como é que funciona o pagamento de vale-pedágio obrigatório de forma eletrônica? Se não, esse vídeo aqui irá te ajudar muito a entender como é que funciona esse processo de pagamento de vale-pedágio, beleza? Então, já aproveita, se inscreve no canal, já deixa o teu like aí e bora pro vídeo aí, pra gente já sair do outro lado com esse conhecimento. Belezinha? Valeu? Vamos lá! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Meu nome é Carlos, mas pode me chamar de Carlão. Seja muito bem-vindo, você está no EDL, Empreendedores Dinâmicos Logísticos. Aqui tratamos e discutimos assuntos relacionados à logística, que é um universo de possibilidades e uma rica fonte de conhecimento para quem deseja se desenvolver na área. Então, nossa missão aqui é trazer e traduzir esses assuntos, trazer esses conhecimentos para quem tem vontade de conhecer. Bom, e aí já fica o nosso convite para você se inscrever no canal, já deixar teu like, e se aprofundar um pouco mais aqui, tem vários conhecimentos que a gente já deixou disponíveis aqui para você, para democratizar o acesso relacionado a assuntos da logística. Beleza? Então, já bora para esse vídeo aí, já vamos sair do outro lado com esse conhecimento bem bacana aqui. Maravilha? Antes da gente sair falando sobre o porquê da resolução, ou seja, por que entrou a validade da tag na necessidade do vale-pedágio, vale a pena a gente contextualizar o porquê que tem o vale-pedágio obrigatório. Bom, para a gente chegar nesse ponto, nós temos que trazer um pouco de contexto da história. E aí eu posso falar com propriedade de causa como transportador, que eu já tive transportadora e também já fui motorista de caminhão. Antes de 2000, era muito comum a gente ter que pegar vale-pedágio, ou seja, dinheiro, literalmente, para poder seguir viagem. Então, antes de qualquer viagem, a gente pegava um vale ali no caixa da transportadora, ou seja, o transportador já tinha que antecipar, ele tinha que ter um fluxo de caixa ali contínuo de dinheiro, literalmente, e a gente saía com esse dinheiro para pagar o pedágio ao longo do trecho. Então não tinha nenhuma forma eletrônica de se fazer isso, a não ser o pagamento em dinheiro, baseado na quantidade de eixos do veículo, e você pegava um comprovantezinho, um recibinho, né? E você depois voltava com esse comprovante para a empresa para abater o vale-pedágio, ou seja, fazer um encontro de contas ali, de prestação de contas da viagem. Só que isso trazia um pouco de problemas, porque o custo do vale-pedágio estava incidindo diretamente sobre o transportador, ou seja, não tinha quem contratava o frete, ele tinha a desobrigação de também pagar pelo trecho, ou seja, pelos custos inerentes ao trecho do transporte da carga. Isso mudou depois de 2001, com a Lei 10.209, onde que a obrigação apontou agora para o embarcador, quem contratava o serviço de frete. Aí ele tinha a obrigação de fazer o processo de pagamento do vale-pedágio antes do início da viagem. Ainda pegando pelo contexto legislativo, com a Lei 10.561, a NTT assumiu o controle sobre esse tipo de atividade, ou seja, pela gestão da emissão do vale-pedágio, e posterior a isso, ela soltou algumas resoluções, sendo que a última é a 6024, ao qual a gente referenciou no início do vídeo, ao qual ele traz regulamentação em relação às obrigatoriedades da emissão do vale-pedágio. Quando você tem o contexto dos participantes de embarque, você tem algumas personas. Você tem um contratante, que é o embarcador, você tem o transportador, que é o contratado direto, e ela é uma ETC, sempre uma ETC, e você tem o regime de subcontratação. Ele pode ser tanto o ETC normal quanto um TAC. Isso dependendo se o transportador aqui ele não tiver o veículo próprio. Mas geralmente o contexto é um subcontratado. Nessa relação você tem mais um participante que é a FVPO. A FVPO é a fornecedora de pagamento de vale-pedágio. A função dela é transacionar as informações que são fornecidas no embarque para gerar o vale-pedágio e assim fazer a homologação junto à NTT. O que ela precisa de informação? Ela pega as informações da categoria do veículo, ela pega as informações da placa do veículo, pega a referência do número da tag e para isso acontecer, o transportador ele já tem que estar
cadastrado dentro da plataforma, ou seja, já tem que ter uma conta ativa dentro da plataforma, ao qual ele já deposita valores que serão utilizados para o pagamento desse vale pedágio. Então, nesse contexto aqui, essa fornecedora de vale pedágio, ela vai gerar o trecho através do CEP início e fim, que isso vem lá da nota fiscal eletrônica. Ela pega essas informações, ela faz a roteirização do trecho, ela levanta as praças de pedágio que tem nesse trecho, ela olha para a categoria do veículo, que aí pode ser de quantidade de eixo, tem uma categoria pré-fixada ali, ela pega aquela categoria como referência e faz o cálculo em relação aos valores por eixo daquela praça de pedágio do trecho. Então, se tem 5 praças de pedágio, cada uma tem um preço, ela vai fazer o cálculo dentro daquele trecho ali para cada praça de pedágio, observando a quantidade de eixos do veículo. Uma vez que ela definiu esse valor, ela levantou esse valor, ela pega essa informação, gera um protocolo junto à NTT, faz a reserva desse valor na conta digital do transportador e transfere essa reserva de valor junto com esse protocolo para a tag. Então ele ativa essa informação, ele relaciona essa informação junto à tag. Uma vez que essa informação está relacionada junto à tag, ele devolve essa informação para o transportador para ele pegar esse número de protocolo e lançar ele no MDFE, junto com o CIOT ali, no caso foi um transportador TAC. Toda essa transação aqui é necessária para você fazer a validação junto ao MDFE, que aí sim ele é regulamentado ali junto à NTT. Esse processo aqui ele ocorre de forma totalmente eletrônica, se você vê, são transações que ocorrem ali nos bastidores, desde que você feche o teu processo lá no TMS, ou seja, você faz o teu embarque lá no TMS, uma vez que você tem a sua NFE, você já tem o CTE, você já está definido aqui quem é o teu veículo e quem é o transportador. Você tem ali a informação do RNTGC, ele compila todas essas informações, faz essa validação, como eu expliquei para você, junto a essa fornecedora de vale pedágio obrigatória, ela devolve com o número de protocolo e a reserva do valor já atribuído à tag. Ponto interessante aqui, esse trajeto que é definido ali pela fornecedora de vale pedágio, ele não pode mudar. Uma vez que se ele mudar a rota, por exemplo aqui em São Paulo, você tem 2 vias que vão sentido São Paulo-Campinas, você pode ir pela rodovia Anhanguera ou você pode ir pela rodovia Bandeirantes. Se o transportador escolher um caminho diferente, o motorista escolher um caminho diferente, a cancela não vai abrir para validar que ele vai pedágio. Ela provavelmente vai abaixar do valor que ele tem lá na tag, mas não que seja relacionado a vale pedágio. Ou vai travar o caminhão travar o caminhão na cancela, e aí ela não vai abrir por conta do vale pedágio, está atribuído para outra praça. Então esse casamento, esse cara crachá, literalmente, placa do veículo e a praça tem que ocorrer de forma para pegar o vale pedágio, ou seja, para ser validado o vale pedágio ali. Isso é um ponto importante para você entender como é que funciona esse processo de vale pedágio. E aí, como eu já falei, o contexto, ela pega essa informação da rota e aí o protocolo devolve para o transportador e essa informação do protocolo do vale pedágio, ela segue junto com o MDFE, claro, e aí você vai juntar ali a parte de averbação de carga, o protocolo de averbação de carga e também o protocolo ali do CIOT, caso for uma contratação, uma subcontratação de TAC. Então esse é um contexto de como é que funciona esse processo do pagamento de vale pedágio. Ponto de observação aqui, uma vez que você gerou vale pedágio, você não consegue estornar esses valores. Por exemplo, eu tive que ir lá e cancelar a nota porque o veículo ele quebrou na hora que saiu da empresa. Aquele vale pedágio que você gerou, não é possível mais estornar. Não dá para o motorista estornar ele. Ele fica travado na tag. Por quê? Você já transacionou o processo, você já fez o processo de homologação, você já reservou esse dinheiro dentro da tua conta digital junto à fornecedora de vale pedágio e essa informação e esse valor você não consegue restituir ele, a não ser que você tenha um acordo ali com o transportador para ele poder te pagar, posteriormente, mas isso dificilmente acontece. Então esse valor, esse ponto aí em relação ao vale pedágio requer uma atenção muito forte em relação a quem gera essa documentação, beleza? Então esse é um ponto para você entender em relação ao vale pedágio. A gente falando dessa contextualização, né, de todos esses pontos, por que teve essa resolução e entrou em vigor essa resolução da NTT, tem-se aí o contexto dos benefícios. Então agora, todo o contexto antes que você necessitava até de um cartão e você precisava até de um dispositivo chamado moedeiro, que era esse aqui, ao qual o motorista tinha que espetar, na praça de pedágio ele espetava o cartão,
e os valores eles ficavam dentro do chip do cartão, né? Então literalmente o cartão tinha um valor. Isso mudou. Agora com a necessidade de implantação totalmente eletrônica de tag, o benefício é agilidade no processo. Você agora tem que ter uma conta vinculada a uma fornecedora de vale pedágio. Isso traz clareza na transação com o transportador final, porque antes do embarque, todas as informações, todos os valores já tem que estar depositados na tag. Em relação a desafios, agora os transportadores obrigam a ter uma conta junto a uma fornecedora de vale pedágio, ao qual ele tem que ir lá ter valores dentro dessa conta para fazer as baixas, ou seja, para fazer os pagamentos do vale pedágio junto às operadoras de praça de pedágio. Então esse é um ponto que traz desafio em relação ao transportador, porque as mensalidades de acordo com cada placa de veículo, porque cada placa tem uma tag, trazem esse desafio para o transportador ter que ter um custo a mais na tua operação, e esse custo ali geralmente é repassado no valor de frete, né? Então aumenta o custo para o transportador e ele tem que jogar isso para frente para a relação de frete junto ao teu embarcador. O processo de tag até que é interessante porque, como eu já falei, dá essa clareza no processo. Então para a fiscalização fica mais fácil, ou seja, para os órgãos reguladores fica mais fácil. E também para o motorista final, ou seja, para o TAC ou para o subcontratado ETC, tem uma garantia dele receber esses valores antecipados antes dele iniciar o processo. E também é um transportador na relação com o subcontratado, mais clareza em relação aos depósitos de valores nas suas tags, para poder já não ter tempo ali, ele não perde mais tempo em praça de pedágio, uma vez que agora você já tem incidência do free flow sendo mais difundido, principalmente em São Paulo e outros trechos também do Brasil, você tem mais agilidade no processo e menos perda de tempo, ou seja, agora o transportador ele não tem mais que parar numa praça de pedágio, pegar um cartão e espetar no moedeiro para baixar o valor que está lá dentro do moedeiro para passar na praça. Então isso já acabou, isso não tem mais essa necessidade. Beleza? Então é isso. O contexto do vale pedágio basicamente é esse. Se fez sentido para você, se faz sentido para você, beleza, deixa teu comentário aqui. Como é que você lida com o vale pedágio na tua empresa? Você sabe como é que funciona esse processo? Se não, deixa teu comentário aqui, vamos discutir mais esse assunto, que é bacana para a gente sair do outro lado e evoluir em mais esse conhecimento logístico, agora voltado na área de transporte. Belezinha? Então, fica aqui nosso convite para curtir nosso canal, curtir o nosso material. Dúvidas? Tem os nossos canais de comunicação, tem nossas redes sociais, tem nosso site, enfim, fica à vontade para entrar em contato com a gente aí, para debater mais assuntos logísticos, e eu espero que a gente saia do outro lado com uma evolução aí. Maravilha? Forte abraço, tudo de bom, fique bem. Tchau, tchau, abraço.